Prezado estudante, seja muito bem-vindo para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor do município de Piraquara e venho aqui contribuir em mais uma aula para você, estudante aqui de Curitiba e de todo o nosso querido Paraná. Então, vamos à tela que eu tenho que passar uma informação para vocês antes da gente dar sequência na nossa aula. Aqui, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, meu querido aluno, o que eu digo para vocês, quando você tem uma situação bem peculiar sua, o fato de você não estar tendo nenhum tipo de assistência, por exemplo, da internet, notifique a sua escola, converse com seus pedagogos, seus professores, com a equipe diretiva. Eles estão abertos para lhe ajudar. O nosso conceito do ensino-aprendizagem é direcionado para você, estudante. Então, mostre as suas determinadas complicações que venham a ter para que as atividades sejam de maneira coerente postadas para você, seja notificada e pega na própria escola, como devolvida na mesma também, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então aqui, começando com o exercício, olha o que ele diz. Marque a alternativa correta a respeito da refração das ondas. Lembrando que a gente vai estar contextualizando a aula anterior. Então diz ali na letra A região de maior velocidade da onda sempre possuirá ondas de maior frequência. Na letra B, em um lago, as regiões mais rasas apresentam ondas mais velozes que as ondas em regiões mais profundas. Letra C, a região de maior velocidade de onda sempre possuirá ondas de menor frequência. E na letra D, em um lago, as regiões mais rasas apresentam ondas menos velozes que as ondas de regiões mais profundas. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, novamente retomando a pergunta. Me acompanhe aqui. Marque a alternativa correta a respeito da refração das ondas. E olha um detalhe importante, em um lago as regiões mais rasas apresentam ondas menos velozes do que as ondas em regiões mais profundas. Esse é um contexto que a gente discutiu de maneira bem ampla na aula anterior, mas a referência que você vai ter ali de profundidade então está diretamente associada a isso, lembrando que a frequência é a mesma. Vamos avançar para a nossa próxima tela. Então, um quiz. No fenômeno da refração, a grandeza física que permanece constante é, vamos analisar ali, na letra A, comprimento de onda, na letra B, velocidade, na letra C, frequência e na letra D, amplitude. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, queridos estudantes, lembrando que a caracterização que você vai manter constante ao longo desse processo, que refere-se então ali à refração, você vai ter a frequência se mantendo constante. Um pequeno tópico para que você relembre o que é a frequência, imaginando assim, a semana começando no domingo, finalizando no sábado, e o número de vezes que de maneira convencional você vai para a escola, você vai 5 dias em 7 totais disponíveis na semana. Então isso vai ser uma frequência que você tem como correspondência, só retomando um pouquinho desse aspecto, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela. E aqui eu venho trazer para vocês uma configuração que deu uma modificada ao longo desses últimos anos entre sinal analógico e digital. O que seria cada um deles? Vamos compreender um pouco melhor ao longo dessa aula. Então assim, ó, temos vantagens e temos desvantagens? Sim. O que temos como correspondência? O sinal analógico era o sinal que tinha à nossa disposição ali até por volta de 2018.
Quando aconteceu as interações para você fazer a mudança para o sinal digital, o que mudou? Melhorou a qualidade do áudio, melhorou a qualidade do vídeo, então você consegue ter uma definição de qualidade de imagem muito maior, comparado com o sinal analógico que gerava certas interferências, certo? Então isso é uma caracterização que a gente consegue pegar ao longo de todo o aspecto que tinha das ondas ali, tanto do sinal analógico, que tinha muitas complicações, chiados, chuviscos, coisa que já não tem muito no sinal digital. Agora vamos analisar o que acontece com o histórico desses sinais. Então, desde quando começou a ideia da rede aberta, da televisão ou das telecomunicações, então acessava-se o aspecto da TV analógica. Era o que você tinha de mais top a nível de tecnologia e simplesmente foi propagado durante diversas gerações. Até que chegou a ideia do sinal digital, onde você conseguiu aperfeiçoar, filtrar e gerar uma melhor qualidade, certo? Então isso é uma caracterização que vocês conseguem perceber da forma que eu estou chegando para vocês na sua residência. Seja que você esteja assistindo pelo seu aparelho telefônico, seja na sala da sua casa, na cozinha, no seu quarto. Então a imagem você vai ver que tem uma clareza muito ampla. Então assim, está muito detalhado, está muito específico, a qualidade é muito ampla, certo? Vamos avançar aqui a tela novamente? Então, dentro desse aspecto, olha o que eu peguei aqui, algumas reportagens ali e trouxe para vocês ali, ó. 47% dos paranaenses não sabem o que é a TV analógica será desligada. Isso, pessoal, é uma reportagem de 2015, dia 3 de julho, certo? Vamos avançar mais um pouquinho. Perceba que eu estou retomando um pouquinho o aspecto temporal. Vamos ali, ó. É uma nova informação que teve ali também de jornais. Saiba quando o sinal analógico será desligado no interior do Paraná. Reportagem essa de 1º de fevereiro de 2018, certo? Então, olha o que eu venho trazendo de mais informações para vocês ali. Então, saiu no Diário Oficial da União, no dia 28 de novembro de 2018, referindo-se a esses aspectos do sinal, aonde você teria uma ampliação maior da ideia do sinal digital, certo? Então, esse aspecto que você começou a estar trabalhando foi uma ampla evolução nas telecomunicações, na forma que a minha imagem, o meu áudio, está chegando até você em qualquer cidade que você esteja do nosso querido Paraná, certo? Então, vamos avançar aqui na nossa tela? Então, olha aqui, mais uma reportagem, mais um fragmento. Ó. Descubra o que fazer para receber o sinal digital na sua casa. Reportagem aqui, ó, de 3 de janeiro de 2018. Então, estava nessa tendência de migração, avançando do sinal analógico para que você conseguisse chegar até o sinal digital. Ué, mas qual a diferença? Até já abordei para vocês. Mas como que você vai receber esse sinal e de que forma isso acontecia? Então vamos à nossa próxima tela. Então, olha o nosso sistema que temos ali. Televisores mais antigos, com tubo de imagem, então, independente da polegada que você tinha como referência, geralmente essas TVs assim, tem essa parte traseira um pouco maior, onde tem o tubo de imagem. E esse tipo de aparelho telefônico, ele aparelho televisivo, então não fazia a adequação que você tinha para receber esse tipo de sinal. Você precisa do que a gente chama de conversor digital. Algumas televisões também não tinham. Modelos produzidos antes de 2010 não tinham essa adequação. Posterior a ele, já tem. Então, você tem essa ideia desse conversor digital, que é um aparelhinho pequeno que geralmente você vai fazer as atribuições para fazer como se fosse o filtro de sinal, certo? E aí você vai fazer o quê? Você tem que ter uma antena adequada. Essa antena é uma antena UHF, onde ela vai estar recebendo o sinal que vai ter que estar direcionado para um determinado ponto. Em cada cidade, ou pelo menos na maior parte delas, você tem algum ponto específico onde tem a transmissão. Diferente de grandes cidades que temos, como Curitiba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, entre outras gigantescas que temos no nosso estado, você tem às vezes mais do que um ponto de referência. Então você tem que deixar a antena direcionada para essa região para que você consiga estar pegando a melhor qualidade, certo? Algumas cidades próximas não têm esse tipo de qualidade de sinal que seja local, mas se pega do regional, dessa grande metrópole como referência, tá? Então, o que você vai ter? Aqui você tem um aspecto que vai estar fazendo com que o sinal chegasse à sua casa. Aqui você vai ter a distribuição interna. Então, a antena UHF capta esse sinal e daí, por intermédio de cabos, vão ser levados ali aos aparelhos da sua residência. Lembrando que
aparelhos mais novos, ele já tem embutido esse conversor. Alguns aparelhos antes de 2010 não tem e televisões com tubos de imagem também não tem, certo? Mas o que é essas televisões com tubo de imagem? A gente já vai avançar para esse aspecto, tá? Então, pegando aqui como referência, olha ali, ó, sendo a única atuante no Brasil até 2007, o sinal analógico é representado por uma onda contínua que varia em função do tempo. Nesse formato, o sinal desloca-se por uma faixa de frequência ampla, resultando em um grande número de oscilações e, consequentemente, em queda de qualidade. Além disso, ele ocupa mais espaço e oferece menos conteúdo, dificultando a otimização dos recursos de telecomunicações. E aí vem uma coisa que eu quero frisar com você. Talvez algum tempo atrás você tenha reparado nisso, mas seus pais, com certeza, o fato de você estar assistindo uma novela da teledramaturgia brasileira, o fato de você estar vendo um filme, um documentário, um canal jornalístico, então você tinha basicamente a pessoa que estava na frente e do lado parecia que tinha uma distorção, como se fosse um fantasma dessa pessoa. Esse tipo de situação estava ocorrendo porque você estava captando duas vezes o sinal, ou seja, era interferência que isso estava ocorrendo. Então você tinha duas captações que geravam esse fantasma ao lado, digamos assim. E isso foi comum durante muito tempo. Ou às vezes uma faixa contínua que você via na tua televisão que ela estava descendo. Ela passava em intervalos regulares, ela desaparecia, ela aparecia novamente em cima e vinha descendo. Então isso você tinha complicações por causa do estilo de sinal que era transmitido. Gerava interferência. Então assim, proximidades que você tivesse ali de um prédio que tivesse grande ferragem, por exemplo, gerava esse tipo de situação. Coisa que atualmente você já não tem esse tipo de problema. Então vamos avançar aqui na tela. O que acontece? A ideia do sinal analógico, então você vai ter uma ondulação que cabe bem de forma pertinente no nosso conteúdo por intermédio dessas oscilações, tendo um ponto máximo, um ponto mínimo que chamamos de amplitude, certo? O que acontece como referência disso aí? Chuviscos na imagem. Temos ali então uma queda de qualidade que isso acaba chegando por intermédio de interferências externas. E aí o que acontece? Temos modelos de antena. As antenas internas, o pessoal usava essa tática que era pegar a antena e colocar bombril ali, ou esponja de aço. Nesse contexto, aquilo aumenta a área que você vai ter ali de contato para a captação das ondas, então melhora a qualidade da imagem. O pessoal pode achar que é brincadeira isso, mas era funcional, então ajudava para que você aperfeiçoasse a qualidade do que você estava assistindo. Às vezes, pegar essa antena, você abrir ela um pouco mais, fechar um pouco mais, esticar as pernas dela, reduzir, colocando ali essa esponja de aço, então melhorava um pouco a qualidade. Não vou dizer que ficava 100% como é a qualidade que está chegando na sua residência hoje, mas melhorava. Então assim, e foi um componente ali muito utilizado ao longo de gerações. Então vamos avançar aqui, ó. O que acontece? Aquela televisor que eu mostrei para vocês ali é a antena interna. Temos também essa antena externa, que também é chamada espinha de peixe. Então, pelo formato dela ali, que de fato lembra mesmo. O que acontece? Que temos ali como correspondência aqui, me acompanha na tela. Temos ali a antena externa e interna. Olha a aparência da antena externa. Ela é maior e lembra uma espinha de peixe, como eu já havia mensurado para vocês. A antena interna é menor e normalmente possui um receptor de sinal e duas hastes metálicas. O nível de captação de sinal da antena externa consegue captar sinais a longa distância. Quando a gente analisa a antena interna, capta sinais somente das torres mais próximas. Ela é mais simples, no final das contas ali. Bom, local de instalação, quando você tem a antena externa, na área externa da casa, e a antena interna nas proximidades do seu aparelho televisor. Já em relação à qualidade de imagem da antena externa era alta e já quando você tinha antena interna, então era de média para alta, certo? Dependendo da atribuição que você tinha que estar fazendo para melhorar a qualidade do sinal, certo? Lembrando que a manutenção era muito mais prática comparado com a antena externa. A antena externa era preciso pelo menos duas pessoas, uma que ficasse na frente do aparelho televisor para mensurar a situação e outra que ficasse na parte externa. Geralmente você modificava assim na horizontal essa mudança para você melhorar a qualidade. Às vezes, um dia de vento forte ou de chuva intensa com granizo atrapalhava a ideia da qualidade do sinal que já não chegava de maneira tão ampla. E aí você tinha que aquele canal em específico simplesmente ficava fora do ar por causa do intemperismo do tempo, certo? Então, vamos avançar aqui. Vamos a um quiz.
Olha o que ele diz. Em relação às ondas analógicas, as antenas externas, na letra A, possuíam uma melhor qualidade na imagem e no som? Na letra B, conseguem captar ondas mais distantes? Na letra C, podem ter a qualidade de imagem prejudicadas em dias de chuvas e ventos? E na letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Prezado estudante, vamos lá então voltar ao nosso quiz. Então olha o que ele diz ali, ó. Em relação às ondas analógicas, as antenas externas possuem uma melhor qualidade na imagem e no som? Perfeito, isso mesmo. Vamos às outras opções. Na letra B, conseguem captar ondas mais distantes? Perfeito, é uma característica. Na letra C, podem ter a qualidade de imagem prejudicada em dias de chuvas e ventos? Não tenha dúvida, o fato de você ter que o vento acabe fazendo uma breve oscilação, isso interfere de maneira direta na qualidade do sinal. Ou seja, a alternativa A, B e C estão corretas, temos que nessa situação todas as alternativas estão corretas, ok? Vamos avançar para a nossa próxima tela? Então, mais um quiz. Olha o que ele diz ali, ó. Um motorista que viaja de Curitiba até o litoral do Paraná escuta uma estação de rádio que em determinados instantes emite alguns chiados. Isso acontece por quê? Vamos ler as alternativas. Na letra A, as ondas AM e FM não atuam na região? Na letra B, a Serra do Mar impossibilita a passagem dos sinais pela grande quantidade de rochas ali presentes? Na letra C, a temperatura ambiente influencia na recepção do sinal? E na letra D, todas as alternativas estão corretas. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Pessoal, vamos lá então, voltando à ideia que temos aqui desse deslocamento ali, avançando do primeiro Planalto até a costa litorânea do nosso estado. Um detalhe que temos como referência, atualmente você utiliza músicas do seu MP3, você acessa um pendrive, você utiliza recursos onde você não vai ter esse desgaste sonoro. Entretanto, quando você vincula isso a uma estação de rádio, o que acontece? O sinal está sendo emitido, só que a quantidade de rochas que você tem, a vegetação bloqueia o sinal. Quando pega o sinal, você consegue ouvir ele de maneira mais limpa. Quando você tem ali o bloqueio por causa das curvas da serra, então você acaba não adaptando esse sinal, você não consegue receber e aí gera o chiado, certo? Esse contexto que você tem ali é o sinal mais vinculado ao contexto analógico, então na estruturação que você tem, a própria Serra do Mar acaba sendo um obstáculo natural da situação. E aí temos ali a letra B como correspondência. A Serra do Mar impossibilita a passagem dos sinais pela grande quantidade de rochas ali presentes. Isso é característico da nossa região, ok? Vamos avançar então na nossa próxima tela? A ideia do sinal digital, olha o que temos ali, ó. É uma sequência discreta no tempo, ela consegue ser descontínua. É uma sequência que é transmitida por códigos binários, 1 e 0. A imagem demora de 1 a 2 segundos para ser criptografada e o sinal é transmitido com maior qualidade. Olha tanta coisa diferente que eu venho trazer para vocês aqui, mas um detalhe que você tem. Se na sua residência, logo no começo, onde estava ocorrendo essa conversão, você tinha dois televisores ligados na sua casa. Um que estava com o sinal analógico, outro que estava com o sinal digital. De repente você estava ouvindo um telejornal e alguém falava boa noite. Parecia que de um televisor estava respondendo para o outro. Dava como se fosse um delay de cerca de 2 segundos. Isso acontece por quê? Porque o sinal ele acaba sendo filtrado e para que seja encaminhado então com uma maior qualidade. Nessa ideia, você vai ter ali entre um intervalo de tempo de 1,6 até por volta de 2 segundos para que isso ocorra. É o filtro que você está passando no sinal para evitar ruídos ao longo do caminho, para que você consiga pegar o sinal que seja máximo em qualidade, tanto visual quanto de áudio. Então isso é uma tendência, por isso que dava essa diferença. O conceito que você tem aqui é atribuído mais à tecnologia, porque o contexto que você pega por base da informática, ele tem os códigos, que é baseado no 0 e no 1, ou está aberto ou está fechado, que você tem esse contexto. Nessa atribuição, onde você vai ter a propagação da onda, então você vai ter assim, máximos e mínimos de maneira bem definida. E o que acontece? É a representação gráfica que temos. Com isso, aumenta a qualidade do sinal que acaba sendo transmitida e que chega até você na sua casa, em qualquer ponto que você esteja do nosso querido Paraná. Então, o que temos aqui como correspondência? Percebam que já não é oscilação, é ondas mais quadradas, digamos assim. Você ocupa um espaçamento menor, mas você amplia a qualidade do que você vai fazer. Nessa sistemática, o que acontece? A oscilação, você consegue ter ela de maneira permanente, mas você vai estar atribuindo uma qualidade muito maior. Você não pega esses contextos aqui, onde eles podem estar gerando interferência, como da ferragem, por exemplo, de um prédio muito grande próximo à sua casa. Então isso acaba gerando danos do que você estava assistindo no final das contas. Mas essa interferência acaba sendo reduzida quando você tem esse sinal de modelo criptografado. Então aumenta e muito a qualidade, tanto do áudio como também do vídeo, certo? Nesse contexto, olha o que temos ali, ó. O sinal digital ocupa um espaço muito menor na banda de frequência. O que é a banda de frequência? É o canal que você vai ter como base, certo? E aí na sua televisão, quando você vai acessar um determinado canal, você vai ter que colocar aquele número correspondente do canal. Isso é a banda de frequência que você tem ali. Vamos avançar aqui, ó. Tendo espaços que ainda podem ficar disponíveis para outras programações. Olha o que eu posso trazer como um amplo exemplo para vocês. A RIC TV transmite as aulas Paraná, só que olha o detalhe, canal, pelo menos na minha residência, acessa ali o 7.3, 7.4, 7.5, então são 4 canais que estão ocupando basicamente o mesmo canal, a mesma banda, subdivididos esses elementos. Parece algo estranho se você for
pensar dessa maneira, que um canal pode ter várias vertentes? Nem tanto. Isso porque a gente está trabalhando com a rede aberta. Na rede fechada de programação de televisão, você tem isso há muitos anos. Olha uns exemplos aqui, ó. Então você tem a History Channel, HBO, Telecine, você tem um monte de Telecine, você tem ali a Discovery, a NetGeo, então você tem programações independentes por cada um desses fragmentos de canais. E lógico, aqui eu trouxe alguns exemplos, você tem um monte na área esportiva, da dramaturgia, filmes, seriados, então você consegue ter uma ampliação muito grande nesse contexto. Então, olha o que temos aqui. Aproveitando o mesmo canal, você subdivide ele com uma programação independente. Olha que bacana. Isso tudo acontece por causa da qualidade do sinal digital. Daí você pode me questionar, poxa professor, mas há tanto tempo existe isso? Pois é, mas era vinculado à rede privada ou canais privados. Agora você tem a rede aberta que você consegue ter esse tipo de acesso. Olha a vantagem que temos. Então, avançando aqui, ó, olha o que temos, mais um quiz. Olha o que ele diz ali. Com base nas alternativas, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Na letra A, o sinal digital propicia mais canais em uma mesma banda em relação ao sinal analógico. Na letra B, a qualidade da imagem é melhor no sinal analógico. Na letra C, a recepção do sinal digital em relação ao sinal analógico demora cerca de 2 segundos para ocorrer. Isso ocorre em virtude de criptografar a informação. E na letra D, antenas externas e ou internas eram características dos sinais analógicos que eram passíveis de sofrer interferência. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, acompanhando nossas alternativas. Então ele quer que a gente identifique como verdadeiro ou falso. Olha a primeira. O sinal digital propicia mais canais em uma mesma banda em relação ao sinal analógico. Perfeito, as próprias aulas Paraná são a representação disso. Letra B. A qualidade da imagem é melhor no sinal analógico. Falso, gente. A qualidade que temos hoje é muito melhor do que tínhamos há 5 anos atrás. Na letra C, a recepção do sinal digital em relação ao sinal analógico demora cerca de 2 segundos para ocorrer. Isso ocorre em virtude de criptografar a informação. Perfeito, você passa como se fosse por um filtro e manda com a qualidade máxima que você consegue. Na letra D, antenas externas ou internas eram características de sinais analógicos que eram passíveis de sofrer interferência. Isso ocorria mesmo, principalmente em dias de forte chuva você conseguia identificar isso, ok? Então, o que vimos hoje é retomar um pouquinho do contexto do sinal analógico, conceituando isso com novas atribuições da tecnologia para os sinais digitais. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês ao longo dessa aula. Um grande abraço para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.